Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Hoje ao meu lado, os jornalistas Mardélio Couto, Berta Macaron e a economista Rita Mundim. Aprovado em definitivo na Câmara Municipal o projeto de lei que cria a regulamentação do serviço de motociclistas por aplicativo aqui em Belo Horizonte. Foram 39 votos a favor e nenhum contrário. O texto é liderado pelo vereador Pablo Almeida, do PL, que assina junto dos vereadores Sargento Jalisson, também do PL, Braulio Lara, do Novo, e Tileléu, do PP. Entre as propostas de mudança estão o compartilhamento por parte das operadoras de dados sobre viagens e acidentes, exigência de aparador de linha de cerol, protetores de perna e de motor, colete reflexivo para motociclistas, idade mínima de 21 anos para os condutores, 2 anos de habilitação e a criação de um ponto de apoio para os motociclistas. Presentes na negociação e na reunião que votou em definitivo a regulamentação, representantes da Uber e 99 Pop afirmaram que a ideia pode servir como modelo para outras capitais do país. O projeto agora segue para a sanção da Prefeitura de Belo Horizonte. Ô Mardélio, em resumo, tem itens de segurança, uma idade mínima para pilotar, um tempo mínimo de CNH, é ver se essa fiscalização vai funcionar, né? E as empresas estão dizendo que isso pode ser um pontapé inicial que pode valer para o país inteiro, um assunto que precisava ser tratado com carinho. Boa noite, bem-vindo. Um assunto que já está mais avançado aqui em São Paulo. Boa noite para você, Alan Passos, às debatedoras, aos ouvintes que nos acompanham. Isso porque aqui em São Paulo o texto já foi votado, aprovado e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. No entanto, a postura das empresas por aqui não diz nada, não agradou a postura, o texto que foi sancionado, melhor dizendo, não agradou as empresas. Por aqui, Alan Passos, tem muitas exigências. Eu separei aqui os principais itens, eu vou focar só nos itens que foram obrigações das empresas. Manter cadastros dos mototaxistas, que só poderão usar uma moto, contratar seguro para passageiros, deixar claro que serão por conta das empresas os equipamentos de proteção individual e o custo com cadastro, instalar pontos de descanso e estacionamento, manter dispositivo limitador de velocidade no aplicativo, informando condutor e passageiro, e seguro funerário. Isso é obrigação das empresas. Já nas obrigações dos motociclistas estão idade mínima de 21 anos, proibição de circular na área do mini anel viário, que corresponde à área do rodízio aqui em São Paulo. Também não podem atuar em dias de chuva, vendaval e na vias de trânsito rápido, como as marginais Pinheiros e Tietê e o corredor Norte-Sul. Também devem ficar fora das faixas e corredores de ônibus e exigindo um cadastro prévio na prefeitura. Essas são algumas exigências que estão na lei que foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes. O que Uber e a 99 disseram, Alan Passos? Suspenderam o serviço aqui em São Paulo. Elas desistiram de colocar as motos por aplicativo para funcionar aqui em São Paulo, porque elas dizem que essas leis são proibitivas, ilegais e inconstitucionais. Eu conversei com alguns parlamentares envolvidos nessa discussão aqui na Câmara, com alguns assessores, Alan Passos. A gente tem uma clara divisão nessa disputa nas principais capitais do país. De um lado, principalmente parlamentares da esquerda defendem um número maior de exigências para resguardar a saúde do motociclista. Uma série de exigências que são comuns de serem pleiteadas em outros setores por sindicato. Parlamentares da esquerda dizem que querem manter a integridade física, manter a saúde, deixar o profissional resguardado do ponto de vista de seguro social, de outros direitos, que eles chamam de direitos trabalhistas, que são mínimos. Isso é um movimento de esquerda. Só que, na outra mão, alguns parlamentares alegam que se aumentar muito o nível de exigência e tudo que alguns parlamentares da esquerda estão pedindo, o aplicativo vai deixar de funcionar, ou seja, vai ficar tanta regra que vão ser regras que os sindicatos exigem. Isso pode inviabilizar o serviço. Esse é um lado e outro lado. Apresentando os elementos aqui para os ouvintes, fato é que aqui em São Paulo, algo pragmático, as empresas, repito, a 99 e a Uber desistiram de colocar motos por aplicativo, dizendo que no formato que a lei está, o serviço fica inviável. Está aí a briga apresentada para os nossos ouvintes. Rita, quero te ouvir sobre isso, porque o governo federal tentou
fazer uma profissionalização dos motoristas de aplicativo. E não conseguiu, num texto que não agradou nem tanto essa categoria, não conseguiu colocar os motociclistas, porque disse que estava difícil o diálogo com as empresas. Aí as cidades estão fazendo ali por conta própria, afinal de contas, é nas cidades que esses motociclistas estão rodando. Como é que você vê essa iniciativa aqui em BH e acha que é interessante que cada cidade faça do seu modo, porque são realidades diferentes, ou não, isso tinha que ser um projeto nacional? Boa noite, bem-vinda. Oi, Alan, boa noite a todos. Olha, é uma coisa bem sensível. Sensível, primeiro, eu sou a favor de que os contratos de trabalho sejam decididos e resolvidos entre as partes. Quem está prestando o serviço, né, e aquele que vai tomar o serviço. Nesse caso de aplicativo, existe a necessidade de resguardar tanto o condutor quanto o passageiro, né, porque nós estamos falando de transporte público, né, feito pela iniciativa privada. Então, tem que se chegar num consenso, porque a população ela já aprovou o uso desse tipo de serviço, isso é uma tendência global. O grande problema são as condições das nossas vias, as condições, inclusive, dos próprios equipamentos, das motocicletas. Então, eu vejo que aqui na Prefeitura de Belo Horizonte houve um avanço no sentido de trazer segurança e critérios mínimos, diria assim, para que o serviço seja prestado. Ao colocar esses critérios, você, de certa forma, está cumprindo com essa proteção do condutor e essa proteção do passageiro. Só que, se você aumentar demais as exigências, você inviabiliza a prestação do serviço pelo custo. E o Brasil, né, desde o Getúlio Vargas, o Brasil é um país muito pesado quando o assunto trata de lei trabalhista. Então, a empresa tem que ter dever. O empregado, entre aspas, que na verdade é um autônomo, né? Ele tem que ter direitos. E a soma dos deveres das empresas e os direitos do empregado, isso aí inviabiliza muita coisa no Brasil. Então, eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte, através dos seus vereadores, avançou ao criar critérios, e a gente tem que ir, na prática, aprimorando os critérios necessários, como eu disse, para a segurança do condutor, para a segurança do passageiro. Mas, acima de tudo, é necessário uma melhoria de infraestrutura, no caso de Belo Horizonte, para que o serviço seja prestado, que não é o caso de São Paulo, né? Não na mesma magnitude e intensidade da necessidade de infraestrutura viária de qualidade aqui em Belo Horizonte. Berta, para a gente fechar então esse primeiro tema com você, como é que chega nessa equação entre não poder apertar demais a empresa para ela não sair, não abandonar o serviço e, ao mesmo tempo, regulamentar um serviço com regras que cuidem da segurança de todas as partes, sendo que é um serviço que já está aí funcionando, né, há um tempo, já caiu nas graças da população. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, colegas de bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Realmente é um equilíbrio que precisa ser encontrado nessa equação, Alain, principalmente porque nós estamos falando de transporte de pessoas, não é? Não, na medida em que você está numa motocicleta, que é um meio de transporte mais perigoso do que um veículo. Na medida em que uma motocicleta bate, se envolve num acidente, você não tem nenhum tipo de proteção, não é direta, o impacto é direto sobre quem está ali na moto. Então, você vai ter, sim, que ter uma preocupação com o condutor e com o passageiro. Portanto, a questão do seguro do passageiro, eu acho muito importante que exista um seguro do passageiro, e eu não sei, até pergunto a vocês, se essa lei aprovada na Câmara incluiu esse dispositivo. Agora, o início de uma regulamentação é sempre muito melhor do que você ficar com o transporte sendo realizado de forma quase que clandestina, né? Sem nenhuma regra, de qualquer forma, colocando situações ainda de maior risco, sobretudo porque foram registrados aumentos de acidentes nesse tipo de transporte. Então, de fato, é um primeiro passo, mas é muito importante que, a partir dessa experiência,
a gente observe para ver que novos ajustes precisarão ser feitos nesses serviços, porque as empresas de aplicativo, Uber, 99, são empresas que realmente são muito lucrativas e que, não só no caso do transporte de moto por aplicativo, mas também no transporte de veículos, dão muito pouco para aqueles que estão prestando serviço. Ainda nesse campo de regulamentação, de novas regras, pessoal, essas aqui começaram a valer hoje e não só para Belo Horizonte, valem para o país inteiro. É uma portaria do Ministério do Turismo, que 3 meses atrás foi assinada e agora está começando a valer, então, a partir de hoje, com regras mais claras sobre hospedagens. Aí estou falando de hotéis, pousadas, hostels, entre outros do tipo. Em resumo, Rita, ficou confirmado que a diária tem oficialmente o período de 24 horas. Não era assim que vinha sendo antes. E 3 horas até, no máximo, de período para arrumação, higiene e limpeza. Cada estabelecimento vai definir quando que é o check-in, quando que é o check-out, mas, por exemplo, se o check-in for 4 da tarde no dia, então o check-out pode ser 1 da tarde no dia seguinte. Tem que ser 3 horas no máximo de arrumação, a pessoa vai ficar ali, então, usando daquela diária por pelo menos 21 horas. Nesse caso, te parece uma intervenção necessária do governo para botar ordem na casa ou o certo é deixar o mercado se regular sozinho? Olha, Alan, eu sou liberal, né? Eu acho que o mercado, inclusive, em um momento que nós estamos sofrendo demais com a falta de mão de obra, nós podemos ter uma piora na prestação do serviço, né? Aí você vai começar a entrar, o quarto está sujo, ou não está tão arrumado assim, não trocar a roupa de cama. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas nós estamos vivendo um momento em que o Brasil passa por um apagão de mão de obra. E é muito fácil, né, você colocar a espada na cabeça do empresário. Aliás, geralmente, né, as pessoas mais à esquerda acham que o empresário, assim, ele é um mágico, que ele tem a obrigação de entregar todos os deveres possíveis, dar todos os direitos possíveis, mas sem saber como é que é o fluxo do negócio. Então, o negócio hoteleiro é muito dinâmico. Ele exige, principalmente, limpeza, por uma questão, né, de higiene. Então, realmente, o hotel, na minha concepção, o empresário do hotel, ele gostaria que os quartos ficassem prontos para receber outros hóspedes, porque nós não estamos falando da sua diária, da minha diária. Toda vez que você chega no hotel e que o quarto já está limpo, ninguém coloca empecilho para que você faça o seu check-in. É uma questão mesmo de necessidade de limpeza e de disponibilidade de mão de obra. E cada região tem suas características. Uma com uma mão de obra mais abundante, outras não. Mas eu repito, sob o ponto de vista do empresário, do dono do hotel, quanto antes ele tiver o quarto apto para receber, esse é um desejo dele. E eles devem buscar esse tipo de eficiência. Mas o governo quer colocar aí de uma forma bem populista, como o governo tem que olhar por tudo, inclusive pela diária. Né? Então, se você está pagando uma diária, o dia são 24 horas, mas cada atividade tem a sua característica. Essa diária de 21 horas pode trazer uma piora na qualidade do serviço prestado pela rede hoteleira do Brasil. Roberta, até já conversei com o Alexandre Santos, empresário, que é presidente da Associação Mineira de Hotéis de Lazer, e ele falou em entrevistas também hoje sobre isso, que acha que isso pode otimizar os negócios, que vai ter mais clareza de custos, mas essa preocupação que a Rita está pontuando aí, que é uma questão de mão de obra, especialmente, a gente está falando de um país muito diverso, né? Como é que você vê essas novas regras que estão começando a partir de hoje a valer? Eu tenho que olhar sob a perspectiva do consumidor, não é? Eu vou pensar em quem vai consumir esse serviço e acho muito importante, sim, você ter uma diária estendida, né? Pelo menos às 21 horas. Por quê? Raciocina comigo. Você vai viajar, geralmente você pega um voo ou chega de manhã no seu destino, né? Você vai chegar lá por volta de 7, 8 horas. Você imagina vários hotéis, você só pode entrar às 15, alguns 16 horas da tarde, que é o horário do check-in. Então, há também uma questão para o consumidor, o hóspede, ele ter também uma possibilidade de desfrutar mais
desse espaço que ele está pagando e que são diárias caras, não é? Você, dependendo do hotel que você for, você vai pagar diárias caras e você realmente já tem que sair. Tem alguns hotéis que o check-out é 11 horas da tarde, não é? Então, portanto, 11 horas da manhã, portanto, eu acho muito importante também você ter uma regulamentação, porque há abusos aí nesse processo que estão muito além só da questão da mão de obra. Mardelli, novas regras lá para os... Eu só queria pontuar uma coisa. Essa questão de check-in e check-out, ela é quase universal. Então, eu acho que o Brasil está produzindo aí um retrocesso. Para você, Mardelli, uma regra necessária, é um retrocesso, uma interferência que pode prejudicar? E aí? Dividir a minha participação aqui em 2 pontos, Alan. Primeiro, do ponto de vista do usuário. Há essa reclamação que a Berta destacou, é uma reclamação feita por muitos usuários, que cada vez mais você faz o check-out mais tarde e o check-in é muito cedo. O check-in, em alguns locais, é 11 horas da manhã. Essa é uma reclamação dos usuários. Não vou entrar em juízo de valor, vou deixar para os nossos ouvintes aí opinarem. Mas eu estava lendo aqui uma ótima reportagem aqui do jornal O Globo, dos nossos colegas do Globo, Alan, que essa situação resolve um limbo jurídico, porque havia uma incompatibilidade entre a Lei Geral do Turismo, que previa uma diária de 24 horas, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dizia que isso se referia ao uso da estrutura do hotel e não necessariamente ao quarto. Então, agora, mesmo com a permanência oficial da hospedagem 24 horas, o hóspede não precisa sair do estabelecimento durante a limpeza, e resolve um outro ponto, Alan, que era muito polêmico, que ainda divide opiniões, do hotel não poder deixar o cliente da porta para fora se ele estiver dentro do ciclo de 24 horas diária. Então, além da polêmica, além dos pontos bem destacados, importantes, tanto pela Berta quanto pela Rita, tem essa questão de deixar as regras mais claras. Mas eu estou acompanhando pelas redes sociais, o assunto ainda está dividindo opiniões, principalmente entre usuários do serviço e quem toca o serviço. Gente, só tem 2 minutinhos, então não sei se vai dar para todo mundo falar, mas vamos tentar. O marco temporal que está abrindo aí uma nova guerra entre Supremo e Congresso. Começou hoje o julgamento, 2 ministros já votaram no sentido de tornar o marco temporal inconstitucional. Basicamente, ele marca a data de 5 de outubro de 1988 para que os indígenas possam reivindicar terras que eles estivessem ocupando àquela época. Só que isso, Rita, o Congresso já aprovou para valer o marco temporal. O Supremo disse que era inconstitucional. Aí o Lula foi lá e vetou. O Congresso derrubou o veto. Agora o Senado está fazendo uma PEC para colocar na Constituição e o Supremo está julgando de novo. Vai ser uma guerra sem fim para ver quem tem a palavra final sobre o tema? Eu só vou falar rapidamente 2 coisas. Nós estamos acendendo o estupim de conflitos territoriais aqui no Brasil e colocando mais gasolina no conflito entre o judiciário e o legislativo. Berta, dá para dizer quem tem razão no final das contas nessa história? De quem vai ser a palavra final sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas? É mais um embate institucional que envolve, inclusive, interesses de latifundiários, produtores, né, que estão, muitos entram em propriedades, em terras que são terras indígenas. Mas você tinha, por um lado, no Supremo Tribunal Federal, um entendimento de que seria inconstitucional, que antecedeu, não é, a decisão do Congresso, e depois o Congresso reafirmou um entendimento que é um entendimento que atende, inclusive, o setor agropecuário, o agronegócio, que tem muitas terras que hoje são exploradas, que poderiam, no caso de você retroceder à Constituição, como é o entendimento do Supremo, já que os indígenas estavam no Brasil antes, não é, de tudo, então há esse conflito de interesses entre a forma de visão do Supremo e o Congresso. Mardelli, seu tweet final, o Supremo está caminhando para dizer que é inconstitucional mais uma vez. Os senadores, então, estão tentando colocar na Constituição para deixar as coisas, então, de outra forma.
Serei breve, como a colega Rita. Vou dizer um ponto. Eu acho que a leitura política para fazer disso é para ver como o Congresso vai se comportar. Porque a gente percebe um grave embate entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e depois do Congresso com o governo federal. A gente tem que analisar essa votação, ela pode ser um sinal claro dos próximos tempos, de saber como que o Congresso quer se comportar em relação ao STF e em relação ao governo Lula. Acho que importantes recados serão dados aí, cada um avalia de uma forma essa votação. Que, se ninguém pedir vista ou para que o julgamento vá então para o plenário físico, termina na quinta-feira em plenário virtual.